E o programa à tarde com você de hoje está de volta e você que está em casa está precisando de um advogado, mas não tem como pagar esse custo. Hoje eu vou dar umas dicas para vocês de como você pode conseguir um advogado gratuito pela OAB. Eu não, na verdade. Quem vai dar essas dicas é o Dr. Marcos Túlio, presidente da 16ª sessão da OAB aqui de Bragança Paulista. Tudo bom, doutor? Tudo bem, boa tarde. Prazer estar aqui no seu programa. O prazer é todo nosso e muita gente acho que está em casa nos assistindo, né? E não sabe que pode utilizar os serviços da OAB, certo? Na verdade não é só um serviço da Ordem dos Advogados, é um convênio que existe, realizado entre a Ordem dos Advogados com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E aí sim é liberado dentro de alguns requisitos, é isso que a gente vai falar hoje, advogados para trabalhar nas diversas causas, diversas matérias que abrangem a necessidade da população, aquela população que na concepção da lei 1060/de 1950, é considerada pobre, mas não é uma pobreza depreciativa, é pobre no sentido de não ter condições de pagar os custos do processo, que todo processo tem um custo, é esse que vai ser agraciado, beneficiado com a nomeação de um advogado. Então eu queria que você me contasse quais são esses requisitos e se a pessoa estiver dentro do requisito, como ela faz para ir atrás desse advogado? Ou também como ela sabe se ela está dentro do requisito ou não? Tem que ter alguma comprovação? Tem que ter comprovação. Bom, em primeiro lugar, a renda familiar tem que girar até 3 salários mínimos. Então, isso aí é um requisito primário, vai ser o primeiro a ser observado dentro da ordem. Nós temos uma triagem toda segunda, toda quarta-feira. Começa a triagem a partir das 9, vai até às 11. Não é um tempo curto, porque nós atendemos, em média, assim, 60 pessoas em média para cada dia de atendimento. Então, é muita bastante. gente, é bastante. Geralmente, às quartas-feiras, o número é maior. Mas o primeiro requisito a ser obedecido é saber se essa renda familiar gira em torno de 3 salários mínimos. Às vezes é a própria pessoa que precisa não é a família, mas a pessoa precisa de um advogado, tem até uma questão dentro da própria família, e a renda dele que vai ser analisada. Dentro disso, aí tem lá, vai ser avaliado todos os documentos, como carteira de trabalho, se ele é autônomo, se não é, e aí vai ser feita uma triagem, passa também por uma verificação antes de ser nomeado, o advogado. Quando ele é nomeado, o advogado é nomeado para ele, ele tem a condição de ligar para o advogado, marcar um horário, ele vai até o escritório do advogado e lá ele leva toda a documentação direcionada para a ação. Tá, então me fala uma coisa, o beneficiário não pode escolher o advogado? Não pode. Tá. E nem a OAB escolhe, porque existe uma fila que está colocada dentro de um programa de computador e aquilo ali é colocado de acordo com a matéria. Por exemplo, aqueles advogados que atuam somente, porque eles podem atuar em todas as áreas que existem, né? Mas somente na área criminal, por exemplo. Né? Então, existe uma fila em que é obedecida, e geralmente é em ordem alfabética, e cada vez que vai sendo nomeado um advogado, que não é sorteio, é uma obediência a uma fila, e aí vai correndo e aquele que está atrás automaticamente vai chegando a vez dele, e essa pessoa, o assistido, que vai ter a nomeação de um advogado, ele vai receber este advogado sem a escolha dele, sem a escolha da OAB. Agora, a grande questão que eu quero dizer é o seguinte, nós temos um quadro de advogados na assistência judiciária muito bem preparado. Tá? Na verdade, Bragança Paulista, em matéria de advocacia, tem grandes advogados, grandes escritórios e dentro da assistência judiciária também. Então, eu não posso precisar que 100% são ótimos, são excelentes. Sim. Mas nós temos uma média muito boa de grandes profissionais que desempenham um grande papel na assistência judiciária para esses que precisam de um advogado e não têm condição de pagar. Tá, então quem paga esse advogado, já que no caso não é a pessoa que precisa, ou ao final do processo ela tem que dar uma porcentagem para esse advogado? Não, a pessoa, o assistido, ele não tem que pagar absolutamente nada. Tá. Quem paga isso é o Estado, através do convênio que existe entre a OAB e a Defensoria Pública. A Defensoria Pública recebe do governo do Estado um valor para que ele gaste exatamente com isso. Hoje, a Defensoria Pública, no Estado de São Paulo, não conta com 700 defensores. Mas a OAB, no Estado de São Paulo, conta com quase 40 mil advogados. Então, é um número extremamente desproporcional em relação a uma instituição a outra. E é exatamente aquilo que interessa para o Estado fazer essa assistência.
Como? Através da Defensoria Pública, que fez um convênio com a OAB do Estado de São Paulo. Sendo assim, é dividido em todas as subseções do Estado e cada subseção faz a sua organização e nomeia o advogado desta forma. E, claro, tem que obedecer regras, é um contrato, é um convênio entre a Defensoria Pública do Estado e a OAB estadual. E tudo isso que a gente faz é em obediência ao contrato, às normas que estão prescritas no convênio. Aqui em Bragança a gente tem uma defensoria pública? Temos. Existem 2 defensores públicos que atuam desde junho do ano passado, mas eles abraçaram, a própria Defensoria Pública abraçou somente a parte criminal. Então, eles ficaram com a parte criminal, com a parte de execução criminal e com a parte de execução criminal na infância e juventude. Tá. Todo o restante fica por conta dos advogados da assistência judiciária. Então, quem precisar, pode contratar esse advogado pela OAB, se estiver nos requisitos, e para qualquer processo, seja ele familiar, criminal, pensão, tudo. As áreas que são atuantes, que nós atuamos, área de família, área civil, área criminal, tribunal do júri, né? Inclusive eu também faço parte, fazendo o tribunal do júri, direito do consumidor, área de execução fiscal, enfim, tem diversas áreas administrativas, diversas áreas que os advogados vão atuar dentro daquilo que é previsto pelo convênio. Tá. O que nós temos que frisar é o seguinte: esse pobre, na concepção da lei, é regido dentro do Estado de São Paulo, pelo convênio, até 3 salários mínimos. Então, esse é o tipo de pobreza que a gente tem que avaliar. Se entrar nesse requisito, nomeia um advogado para ele. Por que isso? Porque, na verdade, o correto seria ninguém pagar a custa do processo. Tá? Por quê? Porque dentro do judiciário, o judiciário é um próprio poder. No meu modo de entender, existe um equívoco muito grande quando se faz isso. Mas as regras não somos nós que fazemos. Por exemplo, o executivo executa com dinheiro dos tributos. Sim. O legislativo legisla com dinheiro dos tributos. O judiciário judica. Ele diz o direito, mas você também tem que pagar as custas do processo para você saber o seu direito ou não. Eu acho que isso é um equívoco muito grande. Mas, em ação recente, inclusive promovida pela Ordem, foi derrotada a Ordem em relação a isso, pedindo para que as custas do processo fossem gratuitas para todos. Isso não foi possível, o STF bateu o martelo contrariamente, mas não tem problema, de acordo com o convênio da assistência, a Defensoria Pública, a OAB, esses que são necessitados hipossuficientes financeiramente têm a condição de ter um advogado para trabalhar em sua defesa. Bom, você está falando de Defensoria Pública e de OAB. Então, eu queria que você me contasse a diferença dos dois. Bom, o defensor público ele é concursado, ele ganha um salário para desenvolver somente a área da Defensoria Pública, ele tem atribuições de funcionário público, tudo aquilo que qualquer outro concursado vai ter se passar no concurso público. Tá. Ele também advoga nesse sentido, entretanto, o advogado da Ordem, nomeado pela OAB, ele é um profissional liberal. Ele se inscreve no convênio de livre e espontânea vontade, ele não é obrigado a fazer isso, mas ele se inscreve no convênio para atuar em benefício da população. É claro que ele recebe alguma coisa para isso, mas ele só vai receber ao final do processo e é um valor abaixo da tabela da Ordem dos Advogados, que seria os honorários advocatícios. Não é semelhante. Tá. É dentro de uma divisão que é feita pelo próprio convênio, dentro daquilo que vai ser o trabalho do advogado. A diferença está exatamente aí. Bom, então, quando a gente fala de contratar um advogado da OAB e contratar um advogado, vamos dizer, particular, há uma demora a mais no processo quando a gente contrata um da OAB? Não, nenhum. Na verdade, não se chama contratação de advogado da ordem, mas sim a nomeação de um advogado para que possa te defender nas suas necessidades. Tá. Ok? No caso de contratação de advogado, é aquele em que você vai até o escritório do advogado e contrata um advogado particular. A grande diferença, mais uma, é isso que eu gostaria de deixar claro, é o seguinte: a advocacia, ela tem tudo a ver com um profissional liberal, é uma profissão liberal. Sim. Então, nós trabalhamos, prestamos o nosso serviço para receber a contraprestação em dinheiro. No caso da assistência judiciária, ela tem uma visão assistencialista e que isso é por parte do Estado. Essa é a grande diferença entre uma coisa ou outra.
Tanto é que os honorários liberados ao advogado que trabalha na assistência judiciária é bem menor do que os honorários que são previstos pela tabela da própria Ordem dos Advogados no valor mínimo. Então, essa também é uma diferença entre contratar um advogado particular e um que ser nomeado daquele da assistência. E, respondendo a sua pergunta, não há demora nenhuma. A propositura da ação é idêntica, é da mesma forma, ocorre do mesmo modo, e a demora não se dá por conta do advogado, mas sim se dá por conta do rito processual, alguma situação que ocorreu dentro do próprio processo. Quanto tempo, mais ou menos, se leva para ser julgada uma causa? Bom, há alguns anos atrás, vamos dizer, uns 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, nós tínhamos no estado de São Paulo uma morosidade muito grande, né? Uma demora muito grande entre propor uma ação e ter uma apelação julgada no tribunal. Nós tínhamos de 5 a 7 anos, isso é muito. Hoje, com a implantação, isso na área civil, com a implantação do procedimento eletrônico, isso diminuiu muito, porque as coisas podem correr um pouco mais rápido. No Brasil, os estados que mais são rápidos no julgamento era, há um tempo atrás, os dados que nós tínhamos, era o estado do Rio de Janeiro e o estado do Rio Grande do Sul, que fazia tudo em um ano e meio, dentro de uma rapidez incrível e também dentro de uma eficiência. O estado de São Paulo é um dos mais lentos, mas hoje já está sendo superado. Tá. A OAB tem algum projeto, de repente, para agilizar esse processo? Para o tempo ficar mais curto? Tem sim. Hoje nós já entramos em contato com o Judiciário Local, já conversamos com o Ministério Público também. Nós temos o projeto, já vai ser implantado agora em abril, uma coisa que se chama OAB Concilia, que é um serviço de conciliação em que a OAB está fazendo isso, não só aqui em Bragança Paulista, mas no estado inteiro, através da nossa Secretaria-Geral, doutor Marcelo, através da doutora Dilza, que vem desempenhando um grande trabalho na assistência judiciária, doutor Júlio César também na ética e disciplina, e a doutora Renata Benvenuti. Essa foi a equipe que colocou a OAB Concilia para andar. Todos esses 4 aí fizeram tudo para que a OAB pudesse andar também. Então, nós já temos uma estrutura interna para que nós possamos fazer o seguinte, é uma conciliação. Então, não precisa entrar com o processo. Sim, na verdade, vai precisar a nomeação de advogado. Tá. E dentro dessa conciliação, que a OAB Concilia, esse projeto da OAB Concilia promove, nós podemos fazer uma composição em que a petição já vai ser direcionada para o juiz, dizendo que as partes estão se compondo, estão fazendo um acordo. E isso vai gerar, sim, uma rapidez muito grande, porque nós vamos solucionar um número muito bom, grande, de situações que já poderiam ter sido resolvidas. Então, já entra no judiciário, resolvido, pedido somente a homologação e também nos casos em que o Ministério Público tem que atuar, o Ministério Público também pode concordar. É claro que há requisitos a serem buscados e obedecidos para que isso ocorra. Mas é um projeto da Ordem, nós estamos implantando aqui em Bragança Paulista, então, para que a coisa ocorra da melhor e mais rápida maneira possível. Esse projeto, por enquanto, é só da OAB de Bragança Paulista ou não? Já é de padrão nacional? Não, esse aí é de padrão estadual. Nem todas as subseções implantaram, algumas subseções começaram a implantar, não conseguiram. Não é o caso de Bragança, nós estamos implantando agora, tá? Eu só estou esperando a carta branca dos juízes, que já disseram para mim que vai ser implantado, os promotores também já disseram. Por quê? Porque é um projeto que desafoga o judiciário. Sim. E você faz a atuação do advogado, promove a composição, o advogado recebe pelo trabalho e apresenta o pedido de homologação de acordo, onde, havendo todos os requisitos obedecidos, o juiz vai homologar, o Ministério Público, quando tiver que optar, quando tiver que opinar e dar parecer, e que os requisitos foram obedecidos, ele também vai concordar. Isso já foi conversado com todos os juízes e todos os promotores. E vai melhorar para todos os lados, né? Melhora para todos os lados. O processo vai sair mais rápido. Sim, vai sair mais rápido e as pessoas vão se compor da melhor maneira. Agora, isso só é possível se houver o interesse das partes fazer uma composição. Sim. Se isso não ocorrer, aí existe uma coisa que se chama lide, ou seja, interesses que se contrapõem, que vai ter que ir à frente do juiz, fazer a produção de prova, testemunha, documento, perícia, toda aquela tramitação longa e necessária para se saber quem é que tem e quem não tem o direito. Certinho. Queria que você pode me passar os contatos da OAB, quem de repente está nos assistindo, está com essa dúvida, quer ver se pode ou não, procure a OAB.
A Ordem dos Advogados está ali no Jardim América, bem ao lado do fórum. Nós atendemos todas as segundas e todas as quartas-feiras. Começamos a atender a partir das 9, tá bom? E acabamos o atendimento, ou seja, que tem uma distribuição de senha, às 11. Então, ali você vai ser atendido, dentro dos requisitos, levar sempre os documentos. Quais são os documentos? Cópia do RG, cópia do CPF, cópia comprovante de endereço. Se for o caso de pensão alimentícia, cópia da certidão do alimento da criança. Se for o caso de separação, cópia do caso de divórcio, a cópia da certidão de casamento, a cópia dos documentos que interessam para uma causa que vão ser avaliados para você receber ou não um advogado. Tudo isso vai ser feito. Então, toda segunda-feira, ali do Jardim América, ao lado do fórum, começamos a atender a partir das 9. Mas tem um detalhe. Eu gostaria de dizer que é para você não chegar às 9 horas. Você tem que chegar antes. Os portões vão abrir às 9, mas chegue antes porque tem uma fila e tem um número de senha a ser distribuído. Acabou o número de senha, você vai poder ser atendido numa outra situação. Você sabe me dizer quantas senhas mais ou menos são? É por volta de 50 a 60 senhas. E sempre preenche? Olha, alguns dias isso não ocorre, tá, porque de repente chuva, alguma situação eventual. Mas isso está sendo preenchido porque as pessoas estão procurando sim os serviços. Eu quero incentivar a fazer isso e eu quero deixar a população de Bragança bem tranquila. Nós temos um grande quadro, não só em número, como em qualidade, capacidade e competência dos advogados que atuam em Bragança Paulista. E é um direito de todo mundo, né? Buscar o direito é um direito de todo mundo. Nós não podemos garantir, é o que eu costumo falar, inclusive para os assistidos, quando eles vão. Nós não podemos, o advogado que é nomeado para você, ele não pode responder pelo juiz, não pode responder pelo promotor, sim, não pode responder pelo advogado da parte contrária, nem pela parte contrária, delegado, nada disso. Mas ele responde pela sua própria capacidade técnica. E o que ele vai fazer? Ele tem duas alternativas. A primeira, ou ele vai colocar todo o entendimento, toda a capacidade técnica dele, no caso, para solucionar o seu problema, ou ele vai fazer isso para pelo menos minorar. A busca da justiça é nesse sentido. Você não vai garantir, sim, que o cliente vai ganhar sempre. Assim como o médico não vai garantir que o cliente dele, que o paciente dele não vai vir a óbito. Ele vai fazer tudo para que isso não ocorra. Então, ou ele soluciona o problema, ou ele vai minorar a situação de forma que aquela situação mais drástica, mais prejudicial ao cliente dele, isso não vai ocorrer. Pelo contrário, é isso que ele vai ter que fazer para que a situação seja ali ajeitada, ou que seja solucionada e que o cliente tenha um serviço perfeito da Ordem dos Advogados através do atendimento desse advogado. Doutor, quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada por todas essas dicas. Eu que agradeço bastante. Nós temos atuado bastante em Bragança Paulista. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição conhecida no Brasil inteiro e principalmente em Bragança Paulista, que é uma subseção antiga. Veja, nós temos quase 300 subseções e hoje, são quase 230 subseções e nós somos a 16ª no estado de São Paulo. Tá? Então, nós temos aqui a oportunidade de ser uma subseção antiga, mas é uma subseção que atua, trabalha em Bragança Paulista e vai continuar trabalhando. E ajudando o pessoal que está em casa nos assistindo. Exatamente, é o trabalho da Ordem, a Ordem tem que fazer isso. Obrigada, doutor. E nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, você que está precisando de um look, que não sabe onde encontrar, pode dar uma passadinha na Cris Bittencourt, que é a loja que está me investindo aqui para o programa. Eu tenho certeza que ela vai ter um look especial para você. E também quero mandar um agradecimento especial para o meu cabeleireiro Carlos Doratiotto e para a minha maquiadora Celinha Oliveira. E a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu tô de volta com mais novidades para você. Não sai daí!